gurizadinha, tudo certo com vocês? A Liga dos Campeões está de volta. Nessa terça-feira tem simplesmente Real Madrid, Borussia Dortmund, a reedição da última final da Liga dos Campeões aqui no estádio Santiago Bernabéu. E este vídeo é para trazer para vocês as últimas informações antes dessa partida. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa aquele like e os comentários por aqui. Bom, o estádio está quase pronto, os caras estão regando, estão varrendo, sim senhores, estão varrendo o gramado do Bernabéu nesse momento, porque falta um pouquinho mais de 24 horas para a bola rolar e o estádio já está vestido de Liga dos Campeões. Segunda partida do Real Madrid em casa nessa Champions, a gente vai ter 4, 2 em sequência, agora o Dortmund, depois o Milan daqui a alguns dias. E o terceiro jogo do Real Madrid nessa Liga dos Campeões. Um jogo que, como eu dizia, é a reedição da última final da Champions, e para o Real Madrid não é uma final, mas é um jogo de urgência, porque o Real Madrid perdeu o último jogo contra o Lille na segunda rodada, fora de casa, contra um dos adversários que não era de pote 1 e pote 2, que são os que podem, em teoria, tirar ponto do Real Madrid, e agora enfrenta o adversário de pote 1 que o Real Madrid pegou, que é o Borussia Dortmund, um deles, né? Ainda tem Liverpool pela frente, Milan e também Atalanta. A sequência do Real Madrid agora na Champions é Dortmund em casa, Milan em casa, depois Liverpool e Atalanta fora de casa, os 4 jogos mais complicados para o Real Madrid nessa fase de Liga da Liga dos Campeões. Um Real Madrid que pontuou jogando contra o Stuttgart aqui no Bernabéu, perdeu para o Lille e nesse momento está fora do G8, digamos assim, os 8 primeiros colocados na tabela de classificação da Liga dos Campeões, os times que vão direto para as oitavas de final, e o objetivo do Real Madrid é estar lá. Por isso, a importância desse jogo contra o Dortmund, que já é o segundo alemão que o Real Madrid mais enfrentou na história, o Borussia Dortmund. É verdade que o retrospecto, digamos, recente é muito positivo para o Real Madrid, ganhou a final da Champions contra o Dortmund. O Dortmund nunca conseguiu vencer o Real Madrid aqui no Bernabéu, são 7 jogos, 5 vitórias do Real e 2 empates, mas é um time que complica a vida do Real Madrid, principalmente jogando na Alemanha, mas aqui também pode complicar, principalmente pelo momento do Real Madrid. A gente vê um Real Madrid ainda com muitas dificuldades de conseguir encaixar o seu jogo. Na última partida do Campeonato Espanhol venceu através das individualidades, um golaço de Kylian Mbappé, depois Luka Modric dando um belo passe para o Vinícius Júnior ler muito bem a jogada e marcar o gol, e o Real Madrid venceu no Campeonato Espanhol, mas na Liga dos Campeões vai enfrentar um adversário que não teme o Real Madrid. O Dortmund já falou, vai entrar aqui em campo querendo colocar o seu jogo em prática, querendo dar a sua melhor versão e encarar de frente a frente o Real Madrid. O Dortmund nessa Champions está 100%, venceu os 2 jogos, é o melhor ataque da Liga dos Campeões e tem uma das melhores defesas. É verdade que não enfrentou rivais tão complicados, o Clube Bruges e depois o Celtic, que vai ter o Real Madrid agora pelo caminho. E o Real Madrid é um time que está com dificuldades de conseguir encontrar a sua melhor versão, como eu dizia, mas conta com as suas individualidades afiadas. No último jogo, Mbappé e Vinícius marcaram, eles são responsáveis por 13 dos 26 gols do time nessa temporada. O Vini tem 5 gols e 5 assistências e o Mbappé tem 8 gols e 1 assistência, ou seja, 19 gols entre os dois somados nessa temporada. O Vini ainda não marcou na Champions e o Mbappé só marcou no jogo contra o Stuttgart, até porque no jogo contra o Lille ele só entrou no segundo tempo porque estava se recuperando de lesão. Esses 2 o Ancelotti deve colocar em campo, o resto do time a gente tem dúvidas. Pelo menos o Ancelotti já esclareceu a questão dos 3 zagueiros, ou melhor, a linha de 5 defensiva do Real Madrid. Ele disse, olha, meu time não joga dessa forma e não jogará. Ou seja, a tentativa dele no jogo contra o Celta de colocar o Tchouaméni entre Rüdiger e Militão não deu certo, não funcionou e não parece que o Ancelotti vai testar isso contra o Borussia Dortmund em casa na Liga dos Campeões, precisando vencer. Então a gente deve ter a volta do time a uma linha de 4 defensiva, com o Courtois no gol, Lucas Vázquez no lugar do Carvajal, que deve ser, em teoria, o substituto até o Ancelotti resolver que o Militão pode jogar por ali, porque ele já falou que quando não jogar o Lucas Vázquez, quem deve jogar é o Militão, que já atuou de lateral direito. Então deve ser Courtois, Lucas Vázquez, Militão, Rüdiger e Mendy, que não foi titular contra o Celta, mas deve voltar
para o jogo contra o Borussia Dortmund. O meio de campo, a gente já sabe que Valverde e Bellingham jogam de qualquer forma, inclusive o Ancelotti falou que no último jogo ele colocou o Bellingham jogando mais pela direita para não congestionar tanto o lado esquerdo do campo, mas vamos ver qual vai ser a posição do Bellingham nesse jogo contra o Dortmund, porque jogando pela direita não é que ele foi mal, mas ele tem mais dificuldade de jogar por ali, então pode ser que o Ancelotti volte a jogar com Tchouaméni, Camavinga, Bellingham e Valverde, Vinícius e Mbappé, ou que ele jogue no 4-3-3 com o Rodrigo voltando ao time titular. O Rodrigo, que contra o Lille não jogou por um problema nas costas e nos últimos 2 jogos não tem começado jogando com o time. Vamos ver se o Ancelotti volta com ele no último jogo, até porque ele estava voltando de 2 partidas contra a seleção brasileira. Então fica essa dúvida de ver quem serão as peças que o Ancelotti vai colocar em campo e que escalação ele vai colocar. Se ele vai no 4-4-2 ou se ele vai fazer algum tipo de ajuste, colocando o time com a possibilidade de jogar tanto no 4-4-2 como no 4-3-3. Então, vamos ver o que acontece com a escalação do Real Madrid. Um Real Madrid que eu digo, chega bastante pressionado para esse jogo, porque é um time que perdeu contra um adversário em teoria mais fraco nessa Liga dos Campeões e agora joga no Bernabéu. É verdade que jogando em casa nessa temporada o Real Madrid vai muito melhor do que jogando fora. Em casa são 6 jogos, 6 vitórias, 17 gols marcados e 4 gols sofridos. Jogando fora de casa os números do Real Madrid pioram bastante, o time tem mais dificuldade de vencer. Então, com a força do Bernabéu, vamos ver se o Real Madrid consegue o objetivo, que é vencer o Dortmund e somar mais 3 pontos para não se distanciar muito do seu objetivo, que é estar entre os 8 primeiros nessa tabelona da Liga dos Campeões. Do lado do Dortmund, é um time que, assim como o Real Madrid, também tem dificuldade de jogar fora de casa. São 2 derrotas consecutivas jogando fora de casa do Borussia Dortmund, as 2 delas pela Bundesliga. É um time que vai ter vários desfalques e vamos ver como é que o Nuri Sahin, técnico, porque ele é ex-jogador do Borussia de apenas 36 anos, está começando a sua trajetória como treinador nesse Borussia Dortmund. Ele que foi um jogador importante para a história do Dortmund e que jogou com o Real Madrid lá em 2012, teve muitos problemas com lesões, só jogou 10 jogos com o Real Madrid, marcou um gol na Copa do Rei da Espanha, na Liga dos Campeões ele disputou 4 partidas na Champions contra o Real. Na prévia do jogo ele falou muito sobre voltar ao Bernabéu, que para ele foi um lugar importante, que ele sempre teve o sonho de jogar no Bernabéu e que ele jogou com o Real Madrid e que agora ele volta como treinador. Um treinador, como eu digo, ainda muito jovem, que disse que ainda não conseguiu 100% estruturar o time com todas as ideias dele, mas até porque ele tem muitas baixas, né? Não vai poder contar com o lateral brasileiro Ian Couto, que foi uma das contratações do Dortmund, um cara que chegou para ocupar um lugar nesse time que estava sendo titular, mas que sofreu uma lesão e por isso perde esse jogo contra o Real Madrid. Não vai ter o ADM, que é uma peça fundamental no ataque desse Borussia Dortmund, mas vai ter o Guirassy, que é o jogador que estava no Stuttgart, que chegou nesse Dortmund, que encaixou, que é o artilheiro do time na temporada, com 7 gols em 7 jogos. O Ancelotti disse que o Real Madrid se dá melhor em jogos de ida e volta e o Dortmund também é um time que proporciona muito ida e volta. Digamos que não é um time que está tão preocupado com defender como com atacar. Mas vai precisar estar antenado porque, afinal de contas, o Real Madrid tem muita qualidade no meio-campo para frente e muitos jogadores que podem individualmente resolver os jogos. Então o Sahin disse que precisa estar atento a isso, mas que o Dortmund quer jogar o seu futebol para conseguir fazer frente ao Real Madrid. Um Real Madrid que não termina de encaixar 100%, vamos ver, qual vai ser as opções, quais vão ser as opções do Ancelotti para escalar esse time, mas é um time que há um pedido, assim, há uma pressão um pouco de fora para que apresente um melhor futebol, porque é verdade que tem resolvido os jogos, menos o do Lille, que foi a única derrota é a única derrota em 13 jogos do Real Madrid nessa temporada, é a segunda em todo o ano. Mas foi uma derrota que é um sinal grande de alerta para o Real Madrid ficar ligado, que não dá para desconectar e precisa criar ocasiões e converter essas ocasiões. Então o Ancelotti até perguntaram para ele sobre a fala do Luis Henrique com o Mbappé no documentário do Luis Henrique, dizendo que o Mbappé precisava defender, precisava ser mais comprometido defensivamente. Perguntaram ao Ancelotti, ele disse, olha, do Mbappé eu quero que ele marque gols e ponto. E ele trata o Mbappé como centroavante, tá? Que essa posição aí é a posição de 9 que eu peço é para marcar gols. Então ele deixa bastante claro que na cabeça dele não só o Mbappé veste a camisa 9, como é
o centroavante desse time. Tô curiosa para ver a postura do Real Madrid em campo contra o Dortmund. Eu acho que o Dortmund vai colocar em campo o que a gente já sabe que esse time coloca. É um time que vai muito vertical, vai muito para ataque, quer criar muitas ocasiões para conseguir converter, e o Real Madrid vai precisar estar equilibrado, coisa que tem dificuldade de estar essa temporada. Vai precisar, nos momentos que tiver a bola, controlar o jogo, mas também vai precisar aproveitar os buracos que o Dortmund pode deixar na defesa e criar ocasiões e converter. Eu acho que a gente vai ter um grande jogo, vai ser bastante diferente do que a gente viu na final da Champions, mas enfim, nessa terça-feira temos Real Madrid e Borussia Dortmund aqui no estádio Santiago Bernabéu, um jogo que, claro, vocês acompanham com a gente, TNT e Max, e eu espero por vocês. Quem chegou até aqui no vídeo e não está inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, claro, os comentários aqui. Um beijo para vocês e até o pós-jogo.